no apagar das luzes, Cássio. Já passavam das 18 horas da sexta-feira, quando o Sport conseguiu regularizar e, inclusive, já fazer o post oficializando a chegada do atacante Yuri Castilho, tá? Campeão da Série B com o Curitiba, terceiro jogador do meio para frente do Curitiba que o Sport traz, mas esse o mais importante, inclusive não só na campanha do Curitiba do ano passado, mas que a gente já visualiza como o mais importante desses reforços do Sport. Foi uma negociação demorada, que a gente já detalhou algumas partes dessa negociação. Confesso que eu não estou atualizado dos capítulos finais, de o que levou a conseguir desatar os nós para fechar nessa sexta-feira, mas a essência da negociação, eu já tinha dito aqui, né, o Sport tinha feito uma proposta de divisão de salários com o Curitiba. O Curitiba receberia a parte que ele pagaria caso o Sport volte para a Série A e caso o Castilho fizesse 70% dos jogos. Mas o Curitiba inicialmente aceitou, depois voltou atrás e, por conta de uma dúvida se o Sport teria capacidade financeira ao longo do ano para honrar com os compromissos, para honrar com os salários, e a partir daí o Sport focou numa negociação em que Castilho teria sua rescisão de contrato com o Curitiba obviamente aceitaria, tá? O Curitiba queria tirar o peso dos salários de Castilho, já que foi para a Série A e fez uma transformação de qualidade no seu elenco, não contava mais com Castilho para uma Série A. Tá? O ataque do Curitiba, apesar de ter sido campeão, foi o pior setor do time no campeonato. Muito abaixo. Eu vou comentar muito disso abaixo. Já. Isso. O ataque do Curitiba... O Curitiba, como um todo, tem média de 1 gol, né, por jogo. Castilho fez 4 ou 5 gols no Curitiba e Cleison, por exemplo, fez nenhum na Série B, né? Então, longe de terem sido jogadores que destruíram, que voaram, tanto que sequer o Curitiba cogitou a permanência dele. Mas então o Sport vinha trabalhando no modelo de negociação, que era a rescisão dele e um acerto com o Sport. Tá? O Sport aumentava aí o valor do salário, seria um pouco mais do que a metade, né, que é o que o Sport inicialmente estava pensando, mas desde a negativa de Lucas Lima, o Sport já pôde fazer esse acréscimo. Não sei se fez um acréscimo do acréscimo nessa sexta-feira. Mas, Cássio, era o último dia de inscrição para o Pernambucano e o clube conseguiu dar uma qualificada no elenco, primeiro com Yuri Castilho. Tá? Agora só um detalhezinho, Cássio, que eu acho importante. Estava conversando aqui com nossos amigos do estado do Ceará e da Bahia. O Campeonato Baiano, tá? No Campeonato Baiano você tem... No Campeonato Cearense você tem até o dia 13 de fevereiro. 13 de fevereiro para escrever jogadores. E no Campeonato Baiano até o dia 6 de fevereiro. Veja só, nos dois casos, o caso do Campeonato Cearense é muito extremo. A federação realmente lá esquece qualquer lógica de competitividade do campeonato e foca tudo nos interesses de Ceará e Fortaleza. Não por acaso a alcunha do campeonato é o manjadinho, até oficializado já, mas por você poder escrever até dia 13, faz com que os times tenham uma possibilidade de se reforçar e de se preparar para o brasileiro da Série B de forma mais organizada. Não precisava ficar essa sangria que o Sport ficou essa semana. E na Bahia ainda tem uma semana a mais do que aqui em Pernambuco. Aperta muito a corda aqui, né, Cássio? Sobra para os clubes, porque dá um pouco mais de equilíbrio ao campeonato, mas atrapalha a temporada, né? Fred, só para você, a data que você falou da Bahia foi 13 de fevereiro, não foi? Não, Ceará 13 de fevereiro e Bahia 6 de fevereiro, mais uma semaninha. Pronto, 6 de fevereiro. Então vamos lá. Olha, o da Bahia é uma semaninha a mais, mas para o campeonato, eu perguntei, para ser bem específico, eu estou com a tabela aberta, para o campeonato isso significa, Fred, que é depois da 6ª rodada. É a mesma lógica de Pernambuco. O Baiano, a inscrição, ela acaba, até porque a 7ª rodada ela é desmembrada, ela começa no dia 7 de fevereiro, ou seja, no Campeonato Baiano, o do Cearense eu acho que é diferente, mas o Baiano tem a mesma lógica, tá, Fred?
O turno lá da Bahia a primeira fase é uma primeira fase de 9 rodadas. Tem 11 datas, né? Mas é semifinal, jogo único e final em jogo único. Mas o prazo de inscrição acaba na véspera do início da 7ª rodada. Ou seja, você joga... É a mesma lógica de Pernambuco, é muito pouco. Ou seja, é muito pouco aqui, eu acho que é muito pouco na Bahia também. E poderia, assim... a lógica de Pernambuco poderia ser... Tem uma lógica, terminou a primeira fase, mas poderia ser depois da primeira fase, sei lá. Assim, antes do mata-mata, você tem um outro time. No Campeonato Baiano, você vai jogar ainda mais 3 rodadas na primeira fase, sem poder inscrever mais ninguém. E considerando ainda a sua crítica, que eu concordo com ela em relação ao Manjadinho, é só ver a segunda fase. Ela é dirigida de uma forma que não tem como ter Ceará e Fortaleza na semifinal. É um campeonato que já bota os dois numa possibilidade de confronto só na final do campeonato. Mas você colocar isso em um cenário onde você valoriza as principais forças é uma forma também de fortalecer o campeonato, de algum jeito. E nesse caso, não é valorizar as forças, não é arbitragem favorável, não é tabela. É simplesmente dando um poder. Esse time dá um prazo de inscrição desses times que vão ter um campeonato mais à frente. Porque, por exemplo, fechou do Sport agora, certo? O Sport vai continuar contratando, o Náutico também, tá? É porque o Sport tinha muitas carências, mas o Náutico está na mesma situação, o Náutico é na Série B também. Os dois vão ficar contratando, vão pagar um mês de salário, se contratarem mais jogadores, para jogadores que não vão atuar. Ou seja, essas oportunidades podem aparecer e você pode contratar o cara e pagar um mês de salário sem o cara poder nem atuar, porque a Série B começa em 21 de março. E a Copa do Nordeste começa depois. Teria, no máximo, a Copa do Brasil. Então, eu acho que essa data do Pernambucano poderia ser um pouco maior. Nessa dividida, eu acho que a do Cearense ser um pouco mais extensa, eu acho que tá correto. A tabela que não é, mas eu estou criticando o modelo do Campeonato Cearense já há algumas semanas. Eu realmente não gostei. Eu acho que ter 2 fases de grupos assim acabou sendo, acho que, exagerado. Mas em relação à inscrição, eu acho que tanto a Bahia quanto o Pernambuco estão atrás. A Bahia, ela tá, Fred, nesse cenário de ter uma semana da frente, porque o campeonato começou depois, né? Assim, é isso que está acontecendo. Mas o número de jogos é o mesmo. São apenas 6 partidas e já não pode, antes da 7ª já não pode mais inscrever. Foi exatamente antes da 7ª, igual a Pernambuco. Mas, Cássio, o peso de Castilho, né? Assim, primeiro, mas até para fazer o link, já que a gente está fazendo do dia da inscrição, o BID de Castilho foi 18,22. No fim das contas, o Sport vem divulgando, né, assim, os dados das negociações, Fred. Não sei exatamente como vai ser essa, imagino. Algumas do Sport dá mais números, outras diz que não pode dar e tal, enfim. Mas pelo prazo e da forma como aconteceu, houve algum esforço, tem que fechar. Assim, deixa muito na cara que houve algum esforço para dizer, precisa para o Pernambucano. Como o Claudinho ali, que a gente vê preto e branco, vai falar daqui a pouco, não teve jeito. Para o Pernambucano. Detalhe, aí o cara fecha segunda-feira, não pode mais. Mesmo que você tenha mais 10 dias para jogar, talvez uma semifinal, assim. Mas enfim, aí é o problema. E aí, Cássio, atrapalha o treinamento, porque totalmente. Roger vai ter 10 dias se o Sport passar para uma semifinal. Podia já estar preparando um time que vai para a Série B com Claudinho é hipotético, e Claudinho não tem condição física. Claro, mas a gente nesse momento. Isso. Do que atrapalha o modelo. Do que atrapalha isso. Perfeito, Cássio. E sobre Yuri Castilho, vamos lá. Gustavo Coutinho era do centroavante, voltou porque o Sport tinha emprestado do Coritiba, voltou de empréstimo. Cleison, o Sport quis e era do Coritiba também. E agora Yuri Castilho, que Coutinho ia voltar de todo jeito que era do Sport, mas de Castilho e Cleison, acho que Castilho era uma contratação bem melhor. São 3 atacantes, um centroavante, 2 atacantes de lado. Do campeão aí você fala, do campeão da Série B, beleza, mas o campeão da Série B de 2025, teve 39 gols em 38 jogos. Foi o pior ataque da primeira página. O primeiro time que iguala essa quantidade, ou seja, faz menos de 40 gols, é o Atlético Goianiense, que foi 11º lugar. Só para falar, os outros 3 times que subiram, o Atlético Paranaense, todos acima de 50 gols. O Atlético Paranaense fez 53, a Chapecoense 52 e o Remo 51. Se você olhar para a zona de rebaixamento, a Ferroviária caiu fazendo 43. Assim,
é um ataque que não funciona. E outra, esse ataque do Coritiba, ele era média exata de 1 gol por jogo até a última rodada. E na última rodada ele ganhou por 2 gols. Ele fez 2 gols na última rodada, aí ficou 39-38, porque era 1 por jogo. Muito eficiente, naturalmente. Aí você fala, como é que foi campeão? Foi campeão porque era um pontuador gigantesco fora de casa. Não empatou várias partidas por 0-0, naturalmente, no Couto Pereira, mas fora de casa foi um monstro. Só tomou 23 gols no campeonato. Eu vou tentar ser fire, porque eu tô cidade, vou tentar ser fire. Eu vou, Fred, considerar que esses jogadores, no esquema de Mozart, que eles também ajudaram na parte defensiva. Que o Coritiba... Coutinho ajuda bastante. Tá entendendo, veja, eu vou estar entendendo, ou seja, eu vou deduzir o seguinte. Na parte ofensiva não ajudaram muito. O ataque do Coritiba foi um ataque fraco. Assim, o Sport está trazendo 3 atacantes, não é um não, meu amigo, são 3 atacantes do campeão, pô, isso é ótimo, mas de que tem média de 1 gol por jogo. Mas eu vou considerar que lá, no trabalho de Mozart, eles conseguiram desempenhar um papel interessante na função defensiva também, e isso pode ajudar a Roger numa recomposição melhor, um papel tático bem executado, um vigor físico para aguentar um tipo de postura como essa na maior parte do jogo. Porque, Fred, se você olhar só para a parte ofensiva, assim, ter sido campeão não é suficiente, não. Tá ligado? Assim, Fred, tanto que quando o Sport apresentou, tem no texto do Sport no site do clube, ele não fala de números. Fez gols, deu assistências, criou situações de gol, boas situações, mas não precisa, porque os números são modestos. Em 27 jogos pelo Coritiba, foram 4 gols em 27 jogos e 3 assistências. Antes do Coritiba ele estava no Mirassol, e no Mirassol tinham sido 5 gols em 22 jogos, ou seja, uma média melhor. Mas eu gostei dessa contratação. Veja, eu gostei dessa contratação. Nota-se um esforço para que ela possa ajudar no Pernambucano e provavelmente nesses dias para as quartas de final, nesses 10 dias para uma semifinal, é um jogador para ganhar titularidade, talvez antes de Cleison, inclusive. Mas é só o ponto de que o Sport não está trazendo o ataque da Barcelusa. Vou pegar assim, o campeão da Série B. A Portuguesa ganhou a Série B. Aí o Sport está trazendo os 3 jogadores de um time que até para colocar, 2011, quantos gols da Portuguesa... foi o primeiro não veio na cabeça. Porque tinha o Corinthians, mas o Corinthians não valeria a comparação, não. Mas a Portuguesa, o Sport vai lá e traz o ataque da Portuguesa. A Portuguesa fez 82 gols. Tá entendendo? Essa é a diferença. O time faz 82 gols, tá trazendo o ataque dos caras. Pô, beleza. Nesse caso, são jogadores que oscilam entre titulares e reservas de um ataque de 1 gol por jogo. Então, assim, para mim é muito claro. Esse não é um número que você descobre, é um número assim, muito evidente, na verdade, e que o papel tático, imagino eu, pode ser que seja importante, pode ser que seja importante no decorrer da competição. Tomara que seja. Porque com o Mozart foi. Cássio, vou trazer aqui os números deles, tá? Na Série B do ano passado, o quarteto do Coritiba que o Sport trouxe, tá? Depena, 29 jogos. Detalhes, são 4, né? Porque eu ainda esqueci. Isso. Porque Depena cai para a esquerda. Porque eu citei que você estava trazendo os três da frente, né? Mas querendo ou não, ainda tem Depena nessa conta. Isso, 29 jogos, 1 gol e 2 assistências, tá? Depena. Cleison, 22 jogos, 2 assistências, nenhum gol. Castilho, 24 jogos, 4 gols e 3 assistências. E Gustavo Coutinho, 37 jogos, 5 gols e 2 assistências. 10 gols do Coritiba estão passando aí diretamente, né? Finalizados por Depena, Castilho e Coutinho. E mais 9 assistências aí com o Cleison entrando na conta. 19 gols, Cássio. Passaram pelos pés deles. Metade dos gols do Curitiba passaram pela turma aí. Porque alguma assistência pode ter sido para um desses gols aí. Então é verdade. Pode ser verdade, Cássio. Verdade. Mas na matemática aí pode ter uma assistência para um deles, concordo. E aí o que significa, alguém vai dizer, o Sport está trazendo 1/4, 25% dos gols do Coritiba campeão. Mas é 25% de pouquinho, né? Isso. Mas enfim, foi uma boa contratação. Inclusive, ranqueando para mim,
Eu acho que fica... Tirando o Coutinho, porque o Coutinho já vai voltar para o Sport. Fica Castilho, Depena e Cleison. Ranqueando os três que o Sport foi lá e trouxe. E aí, Cássio, só para dar uma informação até mais completa, e aí eu estou trazendo números da temporada, alguns jogadores jogaram o estadual também, né, que não foi o caso, por exemplo, de Castilho, né? Castilho estava no Mirassol e no meio do ano que ele se transferiu para o Curitiba, tá? Os goleadores do Curitiba ano passado foram Della Torre, que foi para o Vila Nova, tá? Com 10 gols. Ronier, 7 gols. Josué, segue no Curitiba, foi expulso na primeira rodada da Série A, 7 gols. E aí, Coutinho e Castilho, Coutinho com 6 gols, né? Porque aí conta para além da Série B, e Castilho com os 4, porque só jogou a Série B, tá? Então, são jogadores aí que formaram o eixo ofensivo do Curitiba e que dão a cara ao Sport, pelo menos de primeira página de Série B, sem dúvida nenhuma, né, Cássio? Isso aí a gente não pode negar. 30 de janeiro, o mês está perto, está acabando, né? Perto de acabar, está muito perto de acabar. O mês está acabando. No início desse mês, assim, era meio desesperador, velho. Agora tem, assim, se o clube acertar os salários no sentido de... Que foram pagos, folha, né? Hoje, inclusive. Enfim, e tem uma folha, conseguir quitar a folha ao longo do ano, e considerando também os acordos que está pactuando com os jogadores, teve Lucas Cá hoje, João Silva, né? Antes do empréstimo, vai jogar em Portugal, mas o Sport vai pagar os atrasados. Gabriel Miranda, né, que é o Xandão da Leões de Sampa, já trouxe, parece que o Sport conseguiu também com Hereda. Enfim, teve com o Mateuzinho esse recuo, que antes de ir para o Ceará, o Sport perdeu o jogador, mas pelo menos vai pagar aquela quantidade toda que seria numa rescisão do jeito que estava se desenhando. Enfim, se o clube conseguir contornar, falta uma bomba ainda, que é a de Sérgio Oliveira. Essa é a última. Tá quase sendo a última, porque João Silva já foi. Os outros vão ser de justiça mesmo, paciência, sei lá, mas a maior mesmo é de Sérgio Oliveira, porque ainda tem contrato com o Sport, embora tenha, não, na verdade até reincidiu, né, mas não saiu nenhum comunicado ainda, na verdade, em relação a isso. Enfim, falta Sport... Cássio, falta Pedro Augusto, Sérgio Oliveira, Romarinho, Pablo e Colo Ramírez, tá? Esses aí a gente não tem nenhuma notícia sobre saídas. E Fábio Matheus e Carlos Alberto seguem ali em negociações que não são casos diferentes. São casos diferentes, sim. Esse que você citou, eles formam um campo minado que o Sport está pisando ainda, mas enfim, se conseguir atravessar esse campo minado e conseguir manter os salários desse elenco, que obviamente essa folha está subindo, assim, finalmente você consegue enxergar, Fred, um time para pelo menos competir na Série B. Aí para pensar em algo além disso, vai ter que naturalmente aguardar o encaixe desse time sob o comando de Roger, né? Não é ele fute para pegar, com o Cleison aqui está encaixado. Não. Chegaram peças, agora você consegue montar um time quase, né? Ainda falta lateral, pode ser Claudinho, mas aí você consegue já vislumbrar a possibilidade de você realmente montar um time bem de primeira página. Perfeito, porque Cássio. No início desse mês não tinha, não. E aí, Cássio, só passando por outra notícia, né, que não foi ainda oficializada, mas eu também nem sei qual seria o processo para oficializar quem já está oficializado, então é um nó aí que eu não sei explicar exatamente, mas Thiago Couto, tá? Ele chegou para mim uma informação de que ele fica, tá? E de que ele vai seguir no clube, se integra 100% ao elenco e joga normalmente a partir de agora, tá? Aí tem uma questão engraçada. Pagou o salário. Isso. E pagou o salário dele em janeiro sem que tenha acontecido nada, pô. E assim, isso não existe, pô. Isso simplesmente não existe, pô. Assim, enquanto o Sport tá pagando, o cara tem que jogar, pô. Informação de que Pedro Maranhão trouxe, tá, Cássio, no Twitter. O Sport liquidou os pagamentos da CLT referentes a dezembro de 25 e as férias de todos os remanescentes do elenco. Com esse pagamento, o clube passa a não ter mais dívida nenhuma de CLT com os atletas. Lembrando que a CLT e a imagem de janeiro de 26 já foram quitados, tá? Então, nesse momento, o elenco está 100% em dia. Quem está jogando, quem está integrado ao elenco do Sport está 100% em dia. É importante porque essa é a contrapartida da linha de trabalho adotada por Ítalo, né? Obviamente que com Matheus, com Cadico,
trabalhando nessa aproximação ao futebol, até porque o Sport não tem um vice-presidente de futebol, então o próprio presidente e o vice-presidente, Matheus e Cadico, são os que estão no diálogo direto com o Ítalo, para lamentação, perdeu o Mateuzinho, Lucas Lima foi embora, não conseguiu ficar com o Kaique França, perdeu aquele jogador. Tem uma contrapartida, que é manter tudo em dia, então essa contrapartida vem sendo dada. E teve um detalhe interessante, Cássio, em relação às confirmações aí, sobretudo a confirmação de Castilho, e que deve acontecer a confirmação de Couto, que foram as esposas, né? Primeiro, a esposa de Castilho tinha colocado no Twitter, amém, né? Aquela mãozinha assim, finalmente, uma coisa assim, finalmente, amém, e tinha seguido o Sport, porque eu já tinha trazido também aqui a informação, né, de que Yuri e família eles são muito, muito amigos de Iago Felipe e famílias, assim, é relação de irmão. E a informação que eu tive de semanas lá atrás é que Yuri Castilho, que tinha convencido Iago Felipe a vir pro Sport, né? Então tava dizendo, tu vai lá, já já eu chego. Finalmente chegou, né? Porque não viria. E outra foi a esposa de Thiago Couto, que postou também hoje, saindo de Salvador, vindo pro Recife, e já postou foto no CT. Muitas vezes tratam como significados, né? Até porque é engraçado que a gente vê algumas esposas falando de jogadores, e eu já tinha abordado isso nos programas, né? Algumas falam, não, a gente fechou, a gente veio, porque é uma estrutura familiar, né, que você acaba tendo que trazer junto. Não é por acaso que as esposas falam a gente, porque tem o envolvimento delas, dos filhos, é uma família realmente que acerta, elas se sentem parte e são parte, né? Magrão, lembra Magrão o quanto ele sempre destacou a importância, né, da esposa na carreira da família? Isso é muito, muito importante, tá? Cássio, pra gente fechar todos os pontos em relação ao Sport, a gente tem aqui o campo atualizado com Yuri Castilho, foi a única novidade do dia, e também com Thiago Couto. E aí, com todo respeito a House, já coloquei Thiago Couto ali como primeiro nome, tá? Já coloquei Thiago Couto como primeiro nome. Está integrado, é titular amanhã contra o Santa Cruz, no sábado. Acho que titular tem que ter ritmo de jogo e de repente se levar gol segue, mas não é tipo, levou gol, volta a House, não, você veja, tem que dar. Ele foi mal em 25, foi mal no Sport em 25. Aí você pode pensar, não teve uma sequência, porque como o Sport contratou 2 goleiros, tem 2 goleiros, então meio que o reserva era uma sombra muito grande, né? Assim, para você... não é nem 25, na verdade foi 24, né? 24. Finalzinho de 24, quando ele teve algumas chances. Isso, mas porque ele falha até no jogo com o Botafogo, se eu não me engano. Leva um fangaço, né? Então, como a sombra não era um jogador que compõe ali, que é um reserva clássico, então assim, falhou, troca o outro, falhou, troca o outro. Então assim, dessa vez não é o caso. Dessa vez o reserva não tende a ser essa sombra, não tem esse perfil. Tem que dê essa regularidade para Thiago Couto, para que o Sport tenha o Thiago Couto que estava no Vitória. Porque é isso que acho que o torcedor do Sport está nessa expectativa, que ele não é ter o goleiro de 24, é ter o goleiro de 25. Perfeito, Cássio. E agora, fechando, só passando realmente, nem abrir muito debate, a gente já citou, né? João Silva foi pro Tonela, das novidades do dia. Ítalo, lateral direito, foi pro Brusque, né? Já seguiu pro Brusque, mas numa contrapartida de uma negociação pelo meia Biel Fonseca, que só vem pro Sport quando acabar a sua passagem pelo Catarinense. O Brusque está avançando na competição, disputa quartas de final, e aí é um jogador que vem para a Copa do Brasil e Série B. Tá? A Copa do Brasil depende... Ele vai jogar a Copa do Brasil, até porque o prazo é longo, mas não sei se na primeira disputa do Sport na Copa do Brasil, porque se o Brusque ainda estiver vivo no campeonato, ele segue no Brusque. E Lucas Lima, que não tinha mais nenhuma relação com o Sport, mas simbolicamente fazia parte, teve seu acerto aí com o forte elenco do Goiás, tá? Fortíssimo elenco que o Goiás vai montando. Recebi informações de que o salário foi até menor, viu, do que o acordo proposto pelo Sport, mas, enfim, não sabemos se teve luvas, né? O que é salário, o que tem de luvas, se são 2 anos, não temos o detalhamento aí dos detalhes
dessa escolha do Lucas Lima, mas foi pro adversário direto. Eu tinha dito desde o primeiro dia, tu lembra, né, Cássio? Não é Remo, ele quer Goiás. A proposta que fez Lucas Lima começar a pensar em não aceitar o Sport foi o Goiás, porque o plano de carreira dele para esse ano era um time que tivesse alta chance de acesso e não um desesperado pela permanência, né? Goiás não, tinha GG, tem Lucas Lima, assim, tem meio campo, veja, o Goiás... Muito forte, Bruno Sávio, muito forte. Anselmo Ramon. Fez aquele vídeo da bolha estourou, mas pro Goiás aparentemente tá tranquila por ele. 60 milhões de orçamento. Joga para 2027. Resolve 27. Adianta de que ele botar 60 milhões e gastar 90? Né? Resolve a vida em 27. Vejam esse vídeo, é um vídeo muito interessante que a gente fez. Procurem no vídeo aí, 45 minutos Goiás, que vocês vão entender o quanto o Goiás vai para uma linha completamente diferente do Sport, tá? Então, é isso. Finalizamos aqui esse plantão aí de mercado. No Campeonato Pernambucano, o prazo de inscrição era em cima da hora da sexta-feira, então a gente trouxe esse programa focado aí no Sport que conseguiu dar uma qualificada no seu elenco no apagar das luzes, tá? Agradecer a cada um de vocês que chegou até aqui. Deixa a curtida, tá? Deixa os comentários. Espalha a nossa palavra, joga aí nosso link nos seus grupos do WhatsApp. Se inscreve, obviamente, aqui no canal. E se quiser se tornar membro, um grande abraço. Vocês vão ser muito bem-vindos e terão vídeos exclusivos. A gente já produziu um e semana que vem tem mais, tá? A direção desse programa no apagar das luzes pro Sport trazer Castilho e para esse programa ser gravado e entrar no ar foi de Gabriel Costa. Grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.